O Sermão da Montanha, parte 7. Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Olha o que está escrito. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja lançado todo o seu corpo no inferno. E, se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Olha que interessante, aqui o Senhor Jesus Cristo, ele usa uma linguagem, parece até rígida. Se o teu olho te escandalizar, arranca e joga fora. Se a tua mão te escandalizar, corta e joga fora. Ele fala sobre amputar partes do corpo. E o interessante é que ele está usando o quê? Uma linguagem utilizada na medicina. Lógico que essa linguagem de Cristo não é uma linguagem para você seguir literalmente, não é para você seguir ao pé da letra. Se a sua mão errar, cortar literalmente a sua mão e jogar fora. Não é isso. Mas ele utiliza uma linguagem que é usada na medicina. Então vamos dar sequência. Aqui podemos ver Jesus usando uma ilustração das coisas que acontecem na medicina para tratar de um assunto espiritual. Vamos supor que alguém esteja com um dos membros do corpo com câncer. Exemplo, a mão. O médico vai olhar para essa pessoa e vai dizer: se você não cortar a sua mão, você vai perder a sua vida. Não é necessário ser um câncer. Há situações que essa frase é falada para uma pessoa que possui diabetes. A ideia da medicina é a pessoa perder o menor, ou seja, o membro do corpo, para preservar o maior, ou seja, o corpo. Perder um membro para salvar o corpo. São palavras duras de escutar para quem tem que escutar, mas é uma realidade. Então, há situações que o médico chega para aquela pessoa e fala: vai ser necessário cortar o seu dedo. E se a pessoa se recusar a cortar o dedo, vai contaminando todo o corpo e a pessoa perde a vida. Então, corta-se aquele dedo estragado, ou aquela mão, ou até mesmo um pé ou uma perna, para preservar o corpo. Quando Cristo vem e fala: se o teu olho te escandalizar, se a tua mão te escandalizar, arranque e joga fora, ele está justamente falando isso. Se a pessoa continuar com aquele comportamento errado, se a pessoa não jogar fora aquele comportamento errado, todo o corpo espiritual será comprometido, todo o corpo espiritual irá pagar o preço no inferno. Então nós temos que ter esse cuidado. Vamos continuar. Jesus está falando dessa ideia no sentido espiritual. Se de fato o nosso olho ou a nossa mão nos faz tropeçar, é melhor arrancar o olho e a mão e lançar fora do que todo o corpo ser lançado no inferno. Aqui, Jesus não está falando para você arrancar o seu olho físico, a sua mão física quando errar. O que Jesus está querendo dizer com isso? Quando nós aceitamos Jesus como Salvador de nossas vidas, passamos a entender que determinadas coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Ou seja, tem coisas que não podem fazer parte da vida de um servo do Senhor. Aquilo que não pode fazer parte da vida de um cristão, se estiver presente na vida dele, vai prejudicar o corpo espiritual. É necessário cortar o erro e lançar fora da vida. Caso contrário, correrá o risco de todo o corpo ser lançado no inferno. Exemplo de coisas que tem que sair na vida do cristão. Então, quando Cristo fala arranque e joga fora, está se referindo a comportamentos da vida da pessoa, que precisa ser cortado, precisa ser lançado fora. E eu vou citar alguns exemplos: murmuração, mentira e fofoca. Filipenses capítulo 2, versículo 14, está escrito: fazei todas as coisas sem contendas nem murmuração, ou seja, sem murmuração nem contendas. Quando a pessoa murmura, fica murmurando de tudo, reclamando de tudo, ela está contaminando o corpo. Não o corpo físico,
mas o corpo espiritual. Se essa pessoa não jogar esse comportamento para fora da vida dela, ela vai devagarzinho se distanciando de Deus, se afastando de Deus, pensa que não, a salvação daquela pessoa está comprometida. O corpo espiritual daquela pessoa está comprometido. É necessário jogar fora. Outra coisa que tem que ser lançado fora, outro comportamento tem que ser lançado fora, complexo de inferioridade. Romanos capítulo 2, versículo 11 está escrito: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Joga fora todo complexo de inferioridade. Você não é inferior a ninguém, você não é pior do que ninguém, você não é melhor, mas pior também você não é. Então se ame, se valorize. Às vezes a pessoa tem um complexo de inferioridade, ela começa a olhar para o próprio corpo e rejeitar o próprio corpo. Isso é algo ruim para você. Não faça um negócio desse, não tenha complexo de inferioridade. Você deve se amar, você deve se respeitar, você deve se cuidar. Se você começa a aceitar o complexo de inferioridade, você vai sempre achar que as pessoas é melhor do que você. E aí você sempre vai enxergar em você que você não tem potencial para vencer na vida. Pensa que não, você se escraviza na miséria, achando que você não pode vencer. Então o complexo de inferioridade é algo que precisa ser cortado e lançado fora. Vamos continuar. Algo que precisa ser cortado e lançado fora, o medo. Olha o que está escrito no Salmos capítulo 3, versículos 5 e 6. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. O medo. Aqui o salmista fala o quê? Que ele deitava e dormia. Ele não ia ter medo quando os inimigos se levantassem contra ele. Então o medo é algo que precisa ser controlado. Tem muitas pessoas que deixam o medo dominar. Quantas pessoas, irmãos, não estão tendo forças para ir para a igreja, retornarem para as igrejas por causa do medo? Estão aprisionadas dentro de casa. Estão vivendo, às vezes, um pânico. Não tem mais coragem, não tem mais ânimo para sair de casa. O medo tomou de conta, é o medo de morrer. O cristão não precisa ter medo de morrer. O cristão precisa vigiar, mas ter medo da morte não, porque vai chegar o dia que ela vai vir, seja de uma forma ou seja de outra. Vai chegar o dia que ela vai vir, seja um infarto, seja um derrame, seja um acidente, seja um vírus, seja uma bactéria, seja lá o que for, vai chegar o dia que ela vai alcançar todos nós. Lógico, o nosso corpo físico, porque o espiritual não morre, o espiritual é eterno. Então a pessoa precisa vencer esse medo, é aquele pânico, é aquele desespero. Muitas pessoas, como eu falei ainda há pouco, estão aprisionadas, estão sendo escravizadas. É 24 horas vendo notícias negativas que a mídia produz e a pessoa não está mais conseguindo ter uma vida. A pessoa não consegue mais ter uma rotina de vida. E isso é algo negativo que precisa ser cortado e lançado fora. Vamos continuar. Outros comportamentos, outras atitudes erradas que precisam ser cortadas e lançadas fora. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Aqui mostra o quê? Alguém que agia de uma forma errada, alguém que furtava, e aí Deus vem e fala, não furte mais. Mas não é só o furto, é tudo. Se mentia, não minta mais. Se adulterava, não adultere mais. Se prostituía, não se prostitua mais. Ou seja, aquele comportamento que é errado, é necessário ser cortado e lançado fora. Se não fizer isso, todo o corpo será contaminado, todo o corpo será alcançado e destruído. Continuando, rebeldia à palavra de Deus, desobediência à palavra de Deus, precisa ser cortado e lançado fora. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 13, versículo 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Galardoado quer dizer recompensado. A Bíblia está falando o quê? Aquele que despreza a palavra, aquele que despreza o ensinamento de Deus, vai perder, vai perecer, vai se dar mal. Mas aquela pessoa que guarda o mandamento, ou seja, as orientações de Deus, será o quê? Recompensado, honrado.
Então, se a pessoa tem algum tipo de rebeldia aos ensinamentos de Deus, à palavra de Deus, determinados versículos eu obedeço, determinados versículos eu sei que está errado na minha vida, mas eu não obedeço. Isso é um tipo de rebeldia. Está contaminando o corpo, e este corpo contaminado vai levar a pessoa a perder a salvação. Continuando, todos esses defeitos não podem fazer parte de nossas vidas. Cristo nos concedeu a vitória sobre todas elas na cruz do Calvário. Quando você aceita Jesus como Salvador e passa pelo batismo nas águas, você está livre dessa bagagem de pecados. Tudo fica sepultado e você sai das águas uma nova criatura. Muitos evangélicos aceitam esta liberdade somente por um pouco de tempo. Depois, quando Satanás traz a tentação, o cristão pega toda essa bagagem de pecado e coloca sobre as suas costas novamente. Ou seja, a pessoa aceita Cristo como Salvador, Cristo quebrou o vínculo de Satanás na vida da pessoa, então ela tem forças espirituais para se desfazer, cortar da vida dela tudo que é errado, cortar da vida dela tudo que contamina o corpo. Muitos, após aceitarem Cristo como Salvador, passarem pelo batismo nas águas, tomam essa atitude e começam a andar de uma forma santa, começam a andar de uma forma reta, de uma forma que agrada a Deus. Só que com o passar do tempo, essas pessoas começam a deixar de cuidar do espírito, deixar de cuidar da vida espiritual, começa a deixar de orar, deixar de frequentar a igreja, deixar de meditar na Bíblia Sagrada. O que vai acontecendo, Satanás ele começa a trazer para a vida da pessoa novamente comportamentos errados. E aquelas pessoas que estavam libertas daqueles comportamentos se aprisionam novamente nos mesmos pecados, nas mesmas transgressões que Jesus fala, não tenha na sua vida, senão o seu corpo será contaminado, o seu corpo espiritual. Então não são poucas as pessoas que voltam para a prática do pecado, que voltam para a prática do mundo. E não se iluda, como eu sempre tenho falado, um dia nós vamos prestar conta diante de Deus. Não se iluda com o pecado, tudo aqui é passageiro. Ande em santidade, tenha um compromisso com Deus, faça as coisas da forma certa, que Deus irá te honrar. Agora, se a pessoa começar a voltar para as práticas do pecado, para as práticas do mundo, a Bíblia fala, irmãos, que aqueles demônios que tinham saído, eles voltam para a vida da pessoa e trazem mais demônios. Ou seja, o estrago será pior, o estrago será maior. Continuando. Desenterra o defunto e carrega nas costas. Ou seja, a pessoa já tinha jogado fora, e aí vai lá, procura aqueles erros novamente, desenterra aqueles erros e joga sobre si novamente. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus foca no ponto de que nós temos que mudar e transformar. Nos mostra o que está atrapalhando o nosso relacionamento com Ele. Se nós nos recusarmos a arrancar e jogar fora aquilo que atrapalha, estamos semeando para nós mesmos uma eternidade longe do Senhor. Ou seja, Cristo vem com esse ensinamento do sermão, ele foca, olha, esses comportamentos são errados. Aí ele usa uma linguagem da medicina, corta e lança fora. Mais uma vez eu explico, não é literalmente, não é você cortar a sua mão, não é você arrancar o seu olho. É a mudança de comportamento, é a mudança de atitude. Se a pessoa se recusar, o que vai acontecer? Essa pessoa vai estar jogando fora as oportunidades da salvação. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus nos deixa bem claro que muitos são chamados, poucos escolhidos. O caminho é apertado, mas tem um caminho largo da perdição. A porta é estreita, mas tem a porta larga da perdição. Nós decidimos qual caminho e qual porta iremos trilhar, iremos passar. É uma decisão individual, não é coletiva. Cabe a cada um cuidar da sua própria fé. Continuando, coloque em prática tudo que o Espírito Santo falou em seu coração. Envie seu nome para oração no WhatsApp do Pastor Elton, código 92
991852854. No próximo domingo, nós daremos sequência ao Sermão da Montanha, orientações do Senhor Jesus. Feche os olhos, por favor, coloque a mão no coração, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar todas essas pessoas aqui presentes. Que o Senhor possa derramar da tua unção, da tua graça e do teu poder. Venha, Pai, alcançar a todos de uma forma especial, de uma forma sobrenatural. É o que eu te peço, Pai, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.